Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui comentar um assunto que está aí rolando nas redes sociais e eu, como cristão, tenho esse direito. No último dia 15 de outubro de 2025, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele fez uma declaração pública sobre o tema família e mencionou então a Bíblia. Ele afirmou que a Bíblia não apresenta apenas modelos de família tradicionais. Ele observou que, para quem sustenta que existe um único modelo de família tradicional, bastaria então uma leitura atenta das Sagradas Escrituras para perceber o quão desconforme é esse raciocínio com a realidade. Ele citou exemplos bíblicos para reforçar seu argumento. Citou Moisés, que foi um filho adotivo, citou Abraão, que viveu em um arranjo familiar bem diferente do que costuma ser chamado de família tradicional, e ele também fez menção de Sara, Agar, Ismael e até mesmo Israel como parte desse arranjo. E ele concluiu dizendo algo como: não existe uma única maneira de enxergar no mundo e nele viver e se relacionar amorosamente, conjugalmente com outras pessoas. Mas o que a Bíblia realmente ensina sobre a família, à luz das Sagradas Escrituras mais clara e do contexto geral da Palavra de Deus? Irmãos, a Bíblia ela é rica e ela começa mostrando que a família é uma criação direta de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e no capítulo 2, versículo 24, está escrito que o Senhor criou o homem e a mulher e os uniu para serem uma só carne. Essa união, irmãos, é apresentada como um padrão divino. Um homem e uma mulher ligados por um compromisso de amor, fidelidade e comunhão. Desde o início, Deus instituiu a família como o primeiro ambiente de comunhão humana. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Isso mostra, meus irmãos, que o casamento e a família nasceram de um desejo divino de relacionamento, não apenas de produção. O lar foi criado para ser um espaço de amor, parceria e cuidado mútuo. A família também é o primeiro lugar de ensino da fé. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, versículo 7, Deus ordena: essas palavras que te hoje ordeno estarão no teu coração e as ensinará a teus filhos. Deus está mostrando aqui que os pais são chamados a transmitir os valores espirituais, valores morais e éticos aos seus filhos, formando gerações que conhecem e amam o Senhor. No mesmo sentido aqui, Provérbios capítulo 22, versículo 6, reforça: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Irmãos, no Novo Testamento, a família cristã é vista como um reflexo da relação entre Cristo e a igreja. Quando Jesus falou sobre o casamento, ele não apresentou uma nova visão, mas reafirmou esse mesmo princípio dizendo: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Mateus capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Entretanto, meus irmãos, a Bíblia também mostra de forma honesta que muitas famílias ao longo da história não viveram esse padrão. Abraão, que foi citado pelo ministro,
por exemplo, citado ali pelo STF, teve um relacionamento com Agar, que foi serva de Sara, tentando apressar a promessa de Deus. E o resultado foi discórdia e dor dentro de casa. E o próprio texto mostra que essa decisão não agradou a Deus. Aleluia. Jacó, que também foi citado pelo ministro, que teve ali 4 mulheres diferentes, o lar dele, irmãos, foi marcado por inveja e por rivalidade. Davi e Salomão, que foi o homem mais sábio, tiveram várias esposas. E isso, irmão, trouxe graves consequências espirituais e familiares. Portanto, irmãos, esses relatos aí não servem como exemplo a serem seguidos, mas serve como advertência que mostram o que acontece quando o ser humano se afasta do propósito de Deus. A Bíblia, como eu falei aqui, que ela é rica, é maravilhosa, a inerrante palavra de Deus descreve essas realidades, mas não prescreve. A Bíblia descreve, mas não prescreve. Descrição, meus irmãos, é o que aconteceu. Prescrição é o que Deus quer que aconteça. O texto sagrado não esconde as falhas humanas, mas também não as endossa. Ele mostra a diferença entre o ideal de Deus e a fraqueza do homem. Assim, meus irmãos, quando o ministro Flávio Dino diz que a Bíblia apresenta vários modelos de família, ele está certo em reconhecer que há diversidade de história, mas só que ele erra ao interpretar isso como aprovação de Deus. O fato de algo estar narrado nas Escrituras não significa que Deus o aprovou. E o apóstolo Paulo, ele ensina em Efésios capítulo 5, que o amor do marido deve ser sacrificial, como o de Cristo, e que a submissão da esposa deve ser voluntária, baseada no respeito e na confiança. Esse relacionamento simboliza a aliança espiritual que Deus tem com o seu povo. Em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, Paulo fala aos seus filhos e pais, pedindo obediência e cuidado mútuos, mostrando que a harmonia familiar é também uma forma de adorar a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo ele reforça que o líder cristão deve ser marido de uma só mulher, mostrando que a monogamia é o padrão de Deus. Mesmo assim, meus irmãos, a mensagem central da Bíblia não é condenar, mas restaurar. Vou repetir para que você possa gravar muito bem. A mensagem central da Bíblia não é condenar, mas é restaurar. A Bíblia reconhece a realidade das famílias feridas, mas sempre oferece um caminho de restauração. Muitos personagens bíblicos viveram dramas familiares, irmãos em conflitos, casamentos abalados, filhos rebeldes, mas Deus usou essas histórias para revelar a sua graça. Por exemplo, José do Egito, que foi traído por seus irmãos, mas Deus transformou a tragédia em salvação para toda a sua família. O filho pródigo rompeu com o seu pai, mas o pai o recebeu de volta com amor e perdão.
Essas histórias, meus irmãos, mostram que o amor divino é o poder que restaura lares quebrados. Deus sabe que as famílias são marcadas por erros, feridas e desordens, e por isso oferece perdão e recomeço em Cristo. Quando o evangelho entra em um lar, ele traz reconciliação, ele traz cura e propósito. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Esse versículo mostra, irmãos, que a verdadeira transformação da família vem da presença de Deus dentro dela. A Bíblia também deixa claro que o fundamento espiritual da família é o temor ao Senhor. O Salmo de número 127 declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Ou seja, meus irmãos, não importa o formato social ou cultural, sem a presença de Deus, o lar não encontra estabilidade verdadeira. E o Salmo de número 128 completa dizendo que a felicidade da família nasce da obediência a Deus. Ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Meus irmãos, a família não é uma construção cultural passageira, mas é uma instituição divina e espiritual, criada com propósito eterno para refletir o caráter de Deus, e o lugar onde se aprende o amor de Deus, onde a fé é transmitida e onde o caráter cristão é moldado. A Bíblia mostra famílias imperfeitas, sim, irmãos, mostra, mas a Bíblia ensina um modelo perfeito. A Bíblia não celebra a multiplicidade de arranjos, e sim celebra a fidelidade de Deus em meio ao caos humano. Quando há amor, quando há fidelidade, perdão e serviço, o lar se torna um espelho do próprio coração de Deus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14, ele aconselha dizendo: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros mutuamente, e sobre tudo isto revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Meus irmãos, para concluir esse meu pensamento, essa minha resposta ao ministro, desde o Éden até o Novo Testamento, o propósito divino permanece o mesmo: homem e mulher unidos em amor, formando um lar onde Deus é o centro e onde o amor, a fé e a verdade sustentam todas as relações. Se o ser humano segue esse caminho, a sua casa se torna um pequeno reflexo do reino de Deus na terra. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido a minha resposta. E a família é projeto do Senhor. Por mais que tenha problemas, tenha imperfeições, Jesus é no centro, ele resolve todos os problemas. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.